que vai nos trazer a palavra de Deus. Irmão Alex, fica à vontade, viu? Você está na sua igreja. Deixa Deus usar a tua vida hoje para nos abençoar. Tá bom? Não leva nada para casa não. Entrega tudo. Pode ser, igreja. Amém? Os irmãos podem se assentar? Nosso Deus é um Deus que Ele prepara mesa no deserto, irmãos. Que banquete é esse que Deus nos dá hoje na presença dEle, né? É gostoso ser alimentado por Deus, né? Saber que o nosso Deus é um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, irmãos. Ouvir os irmãos testemunhando, falando de... Nós não merecemos nada, irmãos. Pelo contrário. Deus, pela sua infinita graça, Ele, pela sua misericórdia, Ele nos abençoa. E não porque nós merecemos, mas porque Ele é um Deus bondoso e gracioso, irmãos. Antes dos irmãos abrir as escrituras, gostaria de estar fazendo as minhas considerações, agradecer ao pastor Elta, a pastora, pela oportunidade. Eu costumo dizer para os irmãos, até falei com o pastor Antônio, no meio de príncipes que pregam a palavra de Deus, o pastor escolhe um professor para pregar a palavra de Deus, irmãos, é difícil. Um professor é um professor, irmãos, um pregador é um pregador. Eu não posso me igualar a um pregador, mas uma coisa eu sei dizer, irmãos, Jesus é bom. Tudo que Ele faz é bom, irmãos, independente da circunstância que você esteja passando, independente do que aconteceu nesses 2 anos, irmãos, de tribulação que nós estamos passando, irmãos, uma coisa eu digo, haverá providência na sua vida, porque o nosso Deus é um Deus de providência, irmãos. Eu estive conversando nessa manhã com o nosso diácono Adriano ali na sede, e ele me falou algo, e eu levei para casa isso que ele me falou, me confidenciou ali, nós conversando sobre a palavra do Senhor. E eu estava como os discípulos no caminho de Emaús. Quando eu cheguei em casa, o meu estômago ardia, o meu coração ardia, mas eu não sabia o que era, irmãos. Aí o pastor Elton chegou ali, me cumprimentou e falou, prepara uma palavra. Só que eu já havia conversado com o nosso diácono Adriano hoje, na manhã ali na sede, e ele falou algo para mim, e o pastor falou aqui, não leve para casa. E ele falou algo para mim, e é isso que eu vou fazer aqui hoje, irmãos. Nós estivemos aqui nessa manhã e estivemos uma escola bíblica. E eu, pela misericórdia de Deus, fui um dos escolhidos para estar lecionando. Lecionei hoje, e a palavra que eu vou trazer para os irmãos é a palavra que eu lecionei aqui hoje, amém? Porque, irmãos, de mim mesmo, irmãos, eu não tenho nada para oferecer para os irmãos. Mas um testemunho eu tenho, irmãos. Eu amo essa igreja. Eu fui acolhido, eu e a minha família fomos acolhidos nessa igreja. Aqui é onde a igreja, onde eu fui abençoado, aonde espiritualmente nós crescemos, aonde eu e a minha família, junto com os irmãos, fazemos menção do nome do Senhor, os irmãos nos respeitam, nós respeitamos os irmãos reconheceram o nosso ministério, e é por isso que aqui nós estamos, irmãos. E eu vendo os irmãos contando as bênçãos aqui, irmãos, eu me alegro. Eu vi a mocidade cantando um hino e eu me lembrei quando eu era jovem, que eu cantava esse mesmo hino, irmãos. Quando eu era jovem eu cantava esse mesmo hino, e Deus ali me fez lembrar de lá, 1998, irmãos, quando eu me converti. E eu confidencio para os irmãos aqui, pastor, eu não tinha dinheiro para comprar uma Bíblia de estudo, não tinha, irmãos. Que situação, né, irmãos? Mas eu nunca blasfemei de Deus por esse motivo, irmãos. E eu lembro que tinha um irmão, pastor da nossa igreja, chamado Moacir. Ele tinha uma Bíblia de estudo pentecostal. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu peguei emprestado essa Bíblia, eu tirei xerox de todos os estudos da Bíblia de estudo pentecostal para estudar, irmãos. Não permita que as dificuldades te impeçam de servir a Deus. Não há desculpas para servir a Deus. Quando você quer fazer obra de Deus, quando o seu coração arde pela palavra de Deus, quando você ama a palavra de Deus, você não murmura, você vai atrás, Deus te dá capacidade, Deus te dá meios, para que você aprenda a palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus eu me lembro, irmãos, como se fosse hoje, eu tirei aquela xerox, e eu estudava aqueles estudos, irmãos. E hoje olhando para trás, não porque eu mereço ou porque eu tenho algo de mim, não. Olhando para trás, eu falo, se eu tivesse murmurado, eu teria perdido tanta coisa, pastor. Teria perdido tanta coisa, irmãos. Mas hoje eu estou aqui, irmãos, pela misericórdia de Deus.
E Deus tem uma palavra para nós nessa noite, irmãos. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. A Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18 e 19, amém? Epístola de Paulo aos Efésios, versículo 18 e 19, que diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. De que maneira que nós, ou que você, irmãos, de que maneira vocês leem a Bíblia? Qual é a maneira, de que forma vocês enxergam a palavra de Deus? Vocês enxergam a palavra de Deus meramente como simplesmente escritos ou uma palavra antiga? De que maneira que nós, ou que vocês, lemos a palavra de Deus? Nós acreditamos realmente naquilo que lemos, ou nós estamos lendo e relendo simplesmente porque precisamos curar ou sanar ali uma dificuldade temporária? Paulo escrevendo essa carta, irmãos, à igreja de Éfeso, havia uma urgência, havia uma necessidade para aquela igreja. Coisas estavam acontecendo no seio daquela igreja, que fez com que Paulo, como pastor, ficasse preocupado com a situação dos crentes, irmãos. O pastor, irmãos, ele se preocupa com a situação do crente, porque é ele que dará conta das almas que Deus entregou nas mãos deles. Éfeso era uma grande cidade, uma cidade portuária, uma cidade comercial, uma cidade rica, uma cidade, irmãos, próspera. As pessoas que ali moravam, as pessoas que ali residiam naquela cidade, irmãos, elas não tinham falta de nada, pelo contrário, elas tinham abastança, elas tinham bonança. Elas não precisavam mendigar e nem buscar nenhum auxílio para poder ter uma prosperidade financeira, irmãos. Mas uma coisa faltava. Aqueles jovens que se aproximou de Jesus, e ele se ajoelha diante de Jesus e disse: Bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Ele não precisava de nada, ele tinha. A Bíblia diz que ele era um príncipe, a Bíblia diz que ele tinha uma grande posição, mas faltava uma coisa para ele, faltava a salvação, faltava a conversão. Quando Cristo fala para ele: falta-te uma coisa, vai e vende tudo que tens, dê aos pobres e vem e siga-me. E aquele jovem saiu triste porque era dono, possuía muitas riquezas, irmãos. A Bíblia conta, irmãos, para nós aqui na carta de Paulo aos Efésios, de que aqueles crentes daquela igreja, eles largaram tudo. Havia, irmãos, conversões, aqueles crentes, aquelas pessoas estavam largando a prostituição, a avareza, estavam largando ali, irmãos, a idolatria, o paganismo. Por quê, irmãos? Porque amaram a Deus. Não porque Deus poderia dar algo para eles ali temporal, financeiro, não. Porque eles sabiam que nada daquilo que eles praticavam, nenhuma daquelas obras, de que a sua religiosidade não poderia salvar, não poderiam satisfazer a sua alma. Somente Cristo é que pode satisfazer a nossa alma. Quando nós não estamos satisfeitos com Cristo, nós trocamos Cristo por coisas passageiras. As coisas pelas quais você tem vivido, vale a morte de Cristo? As coisas pelas quais você tem vivido, vale a morte de Cristo, irmãos? Coloque na balança, será que a morte de Cristo vale as coisas que você tem chorado e que muitas vezes você tem vivido em prol disso? Aqueles homens, aquelas mulheres daquela cidade, irmãos, uma cidade idólatra, uma cidade pagã, uma cidade onde imperava o culto a uma deusa, a qual a prostituição, a lascívia, a avareza, a impureza era algo louvável naquela cidade, aonde o vinho, a bebedeira, a bebida forte, aonde eles se embriagavam e entravam em êxtase, aonde eles viviam de uma maneira dissoluta, porque aquilo para eles era algo que dava prazer, irmãos. O mundo está, irmãos, o mundo quer, ele não quer saber de Deus.
Ele quer saber de ter prazer por todos os poros do seu corpo. Ele quer fazer como aquele homem que levantou um celeiro, derrubou, levantou maior ainda, e falou para a alma dele se satisfazer e se deliciar. E ele ouviu uma voz dizendo: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que você tem feito? Para que é isso? Você tem vivido em prol das coisas terrenas. As pessoas que mais se preocuparam com as coisas do terreno, irmãos, foi aquelas, irmãos, que menos receberam de Deus, irmãos. Quanto mais você buscar o reino de Deus, quanto mais você buscar a justiça de Deus, quanto mais você se preocupar com as coisas de Deus, mais Deus vai te abençoar, irmãos. A igreja de Éfeso, irmãos, existia um grande templo ali que durou 220 anos para ser construído. Esse templo foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, irmãos. A religiosidade daquela cidade, irmãos, gerava energia, gerava dinheiro, gerava prosperidade para aquelas pessoas. Mas no capítulo 19 de Atos, a Bíblia diz que quando Paulo ali chega, pregando o evangelho, pregando o verdadeiro evangelho, a Bíblia diz que aqueles homens, e principalmente um tal chamado Demétrio, ele ficou preocupado, e ele levantou pessoas contra Paulo, dizendo: vocês sabem de que a nossa prosperidade depende do comércio religioso, depende de nós usufruirmos da fé dessas pessoas. E agora nós estamos indo de mal a pior, sabe por quê, irmãos? Porque aonde o evangelho chega, irmãos, ele quebra as barreiras do inferno, irmãos. Aonde o verdadeiro evangelho é pregado, irmãos, não há barreira, o diabo não pode, ninguém pode deter, porque a obra é de Deus, a obra é santa. E Paulo ali continua exortando aquela igreja, continua tratando com aquela igreja, irmãos. E ele trata com aquela igreja e começa a falar das situações, de como que devem ser as características de uma conduta de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro homem e mulher que nasceu de novo, como ele deve se portar diante da sociedade, quais devem ser as suas condutas diante da sociedade, irmãos. E no versículo 4 do capítulo 5 ele diz assim: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, irmãos. Quantos de nós, irmãos, muitas vezes prestamos atenção nesses versículos para tentar buscar de Deus o que Deus quer falar conosco, irmãos? Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós pecamos e blasfemamos de Deus por falta de conhecer a palavra de Deus, irmãos. Por falta de ler as escrituras de maneira sobrenatural, pedindo para que o Senhor nos fale e nos revele qual é a vontade dEle para a nossa vida, qual é a palavra que Ele quer que nós falemos, qual é o pensamento que Ele quer que nós tenhamos. E Deus falou comigo, irmãos, quando eu ministrei essa aula, e Deus falou comigo e disse: muito de nós crentes, irmãos, temos blasfemado da nossa própria fé. Por quê? Porque temos nos amoldado ao mundo, irmãos. Porque temos nos amoldado, temos pegado a forma do mundo. Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com este mundo, não se amolde a esse mundo, não pegue a forma nesse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Muitas vezes nós, irmãos, na ânsia de querermos estar, irmãos, ser conhecido, de querermos agradar a todos, de querermos ser politicamente correto, temos agido como o mundo. É por isso que o mundo blasfema, é por isso que o mundo ri, e nós somos motivo de chacota, sabe por quê? Porque muitos crentes têm dado motivos, irmãos. E Paulo fala: nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices. Torpeza, irmãos, vai muito mais além de você falar um palavrão. É claro, irmãos, que falar uma palavra de baixo calão, falar uma palavra indecente é ruim para um crente verdadeiro. Mas torpezas, irmãos, são palavras que não edificam, palavras que pelo contrário causam destruição. A palavra torpe significa sujo, podre, imundo. Não haja na tua boca, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavras que edificam. E quantos crentes, irmãos, na ânsia de ser politicamente correto, tem se amoldado a esse mundo e tem entrado na onda da torpeza que as mídias, que os programas de entretenimento têm nos trazido. E o diabo, irmãos, muitas vezes ri de nós, sabe por quê?
Porque nós estamos nos amoldando à maneira de viver do mundo. E Paulo vai mais além, ele diz, nem parvoíces, irmãos. Parvoíces é imbecilidade, irmãos. Sabe o que é parvoíce e imbecilidade? Eu falei aqui com os irmãos, é quando nós assistimos e participamos de coisas de que blasfemam da nossa própria fé. Sabe o que é isso aí, parvoíce, irmãos? É quando você gasta o seu tempo lá na sua casa, assistindo aqueles programas que blasfemam da fé, e você ainda dá risada, e está blasfemando da sua fé. Sabe aqueles programas que você assiste lá, que você fala, olha, está falando de Jesus, Jesus é isso, Jesus é aquilo, e você dá risada? É isso, irmãos, imbecilidades, parvoíces. Quantos de nós, irmãos, deixamos de vir para a igreja para passar tempo em frente a nosso sistema de streaming, seja Netflix, seja o que for, assistindo aqueles programas que zombam da nossa fé? Imbecilidades, participando de imbecilidades, participando de coisas, irmãos, que ao invés de nos edificar, nos torna mais imbecis. É duro esse discurso, porque o próprio Jesus falou. O próprio Jesus, quando pregava e as pessoas começaram a se retirar, falando, duro é esse discurso, duro de ouvir, não, duro de praticar, irmãos. É difícil. E Paulo diz ainda mais, nem chocarrices, fala jocosa, zombaria. Os cristãos, irmãos, infelizmente eles têm se amoldado ao mundo. Os cristãos, infelizmente, irmãos, eles têm achado de que essas coisas, não tem problema nenhum. Esse videozinho do TikTok, isso, aquilo, não tem problema nenhum. É só uma brincadeira isso aí. É uma brincadeira e o diabo tem zombado de nós, irmãos. Mas nós aqui, irmãos, se nós quisermos vencer, se nós quisermos ser sal da terra, luz do mundo, se nós quisermos resplandecer a nossa luz, brilhar a nossa luz, nós temos que deixar tudo o que é imbecilidade, tudo aquilo que é zombaria, e servir de maneira digna ao Deus que nós servimos. A igreja de Éfeso largou tudo, irmãos, largou tudo, por amor à palavra de Deus. Largue tudo por amor à palavra de Deus. Peça para Deus, para que Deus te use, peça para que Deus, para que você seja um canal de bênção, de transmitir a palavra de Deus, não simplesmente, irmãos, uma pessoa que ir para a igreja, ou que Jesus Cristo seja apenas um programa dominical. Não, Jesus não é um programa de domingo, irmãos, Jesus é Deus, Jesus não se brinca, Jesus é Deus. E nós crentes, irmãos, aqui que vivemos confortavelmente na nossa casa, temos o nosso conforto, temos a nossa internet, temos ali TV por assinatura, irmãos, nós estamos tão confortáveis. Nós estamos tão confortáveis, irmãos. Eu costumo dizer, irmãos, que o pastor Paulo Romero, certa vez na década de 80, ali quando ele era um dos diretores do Instituto Cristão de Pesquisa, ele falou que há pessoas, irmãos, tem crente, irmãos, que o negócio aqui está tão bom que eles não querem nem que Jesus volte mais, porque se Jesus voltar, vai estragar toda a brincadeira deles. Tem crente que não quer mais saber da vinda de Jesus, tem crente que não quer que Jesus volta, porque tá bom as coisas aqui para ele, irmãos. Mas nós, irmãos, não estamos contentes, irmãos. Aqui, irmãos, não é a nossa morada, irmãos. Nós somos peregrinos, irmãos. Nós não estamos aqui, irmãos, para viver eternamente. Nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, irmãos. A nossa caminhada é para o céu, irmãos. Nós estamos aqui temporariamente, irmãos. Jesus está voltando. Os sinais da sua vinda estão aí, irmãos. Basta que nós olhemos para a Bíblia. Um dia, as pessoas lerão a Bíblia e crerão nela, irmãos. E esse dia está chegando. Um dia nós crentes, eu estou falando com crente, irmãos, um dia nós leremos a nossa Bíblia e vamos crer na nossa Bíblia, porque nós não temos crido naquilo que temos lido. Nós temos lido a Bíblia e não temos crido, temos vivido como se a Bíblia fosse simplesmente mais uma literatura. Hoje, irmãos, é comemorado o dia da Bíblia, irmãos. Valorize a sua Bíblia, irmãos. Valorize o que você tem nas suas mãos. Acredite na palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Provar e ver de que o Senhor é bom, irmãos. Eu te garanto, no dia que você provar a Deus, no dia que você provar a Cristo, tudo se tornará, irmãos, imperfeito diante do prazer de ter Cristo na sua vida, irmãos. Cristo não é um programa de domingo, irmãos.
Cristo é tudo que nós temos, não é somente o que temos, é tudo que nós temos, irmãos. Eu posso falar isso com probabilidade, irmãos, porque eu sei do que Deus fez na minha vida. Eu estava conversando com o nosso pastor Antônio ali, e ele falou para mim: sobrevivemos. E eu falei com o pastor ali: essa data nunca mais vai sair do meu calendário. 9 de fevereiro de 2020, pastor. Eu estava naquele canto e eu passei mal. Eu quase morri, irmãos. Eu quase morri. 9 de fevereiro de 2020. Muitos dos irmãos não perceberam, mas eu passei mal ali, ó. E hoje eu estou aqui, irmãos, para testemunhar. Eu sobrevivi. Eu sobrevivi, irmãos. Deus me deu uma nova chance. E como que eu vou deixar de pregar a palavra dele? Como que eu vou largar esse Deus, se Deus me deu uma nova chance? Se Deus é tudo que eu tenho. Se lá no passado, irmãos, eu não quero saber do passado, eu não quero saber das coisas que passaram, eu quero saber de hoje. Deus é tudo que nós temos, Jesus é tudo que eu tenho, e eu não largo esse Deus por nada. Não há nada, irmãos, não. Deus tem me abençoado, tem. Deus tem me abençoado, tem, irmãos. Deus tem abençoado a minha família, tem, irmãos. Mas eu, irmãos, aí eu digo a Ele: ainda que o Senhor me mate, em Ti eu confiarei, Senhor. Ainda que o Senhor me mate, em Ti eu confiarei. E Deus tem me abençoado, e eu sou grato a Ele, irmãos. Aqui estou eu. Os irmãos aqui me conhecem, sabe? Deus tem fornecido para nós, irmãos, tem saciado a nossa fome. Deus tem cuidado de nós. Deus tem sido muito generoso comigo e com a minha família. E por que eu não posso, e por que eu não vou retribuir à igreja o que Deus tem feito na minha vida? Por que eu não vou dispensar bênção, irmãos? Porque algumas pessoas, irmãos, até hoje acham que prosperidade é acumular. Eu não sei onde aprenderam que prosperidade é acumular. Prosperidade nunca foi acumular. Prosperidade é repartir, irmãos. Prosperidade não é acumular, é repartir, irmãos. É isso que é prosperidade. Não acumuleis tesouro na terra, mas no céu. Se você é próspero, irmãos, reparta aquilo que Deus tem te dado. Não seja avarento, irmãos. Não seja avarento. Os irmãos querem ver? Versículo 5 do capítulo 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. A palavra usada aqui, irmãos, para fornicador, ela está relacionada a toda e qualquer situação sexual. A palavra usada aqui é porneia, para prostituição aqui, para fornicação, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra. O avarento, irmãos, ele não é simplesmente avarento, ele é idólatra. E tudo aquilo que toma o lugar de Jesus, irmãos, é idolatria. Se o seu dinheiro toma o lugar de Jesus, é idolatria. Se o teu carro toma o lugar de Jesus, é idolatria. Se o seu trabalho toma o lugar de Jesus, é idolatria. Se a tua família toma o lugar de Jesus, é idolatria. Se o seu status, a sua posição social toma o lugar de Jesus, é idolatria. Aquele jovem, ele não foi salvo porque ele era idólatra, porque ele amava o dinheiro, porque ele amava as riquezas. Ele estava ali simplesmente para demonstrar a sua religiosidade. Não, isso aí, desde pequeno, eu tenho obedecido tudo isso aí. Ah, é? Você conhece os mandamentos? Ele ainda pergunta assim: quais? Quais, mestre? E Jesus vai lá e cita: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E assim ele foi citando. Mas Cristo, irmãos, é um mestre. Ele só não citou o último mandamento: não cobiçarás. Ele citou todos os mandamentos horizontais, do homem para com o homem, mas ele deixou um: a cobiça. Não sejais cobiçosos. A cobiça é a avareza e a idolatria, irmãos. Vamos tomar cuidado, irmãos, com aquilo que nós temos colocado em nosso coração, irmãos. Muitas das vezes, irmãos, a idolatria tem tomado conta das nossas vidas, irmãos. E a Bíblia tem nos alertado, irmãos: não sejais avarento e nem idólatra. Dispense as bênçãos que Deus tem te dado. Sejam dispenseiros de bênçãos, irmãos. Ah, não, mas vai me faltar, irmãos. Não faltam. Eu garanto que não faltam, irmãos.
não vai te faltar nada. Deus, Ele garante a bênção e a vitória na sua vida, irmãos. Paulo, irmãos, ele vai mais além. Depois de ele alertar a igreja, explicando para aquela igreja de Éfeso, de que aquelas situações, de que eles haviam se convertido, de que eles agora eram novas pessoas, nova natureza, ele vai mais além, e ele chega até o pico do Everest, e ali ele sobe e ele fala: olha, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo faz uma inferência com as práticas pecaminosas que aquelas pessoas viviam, quando eles nos seus rituais pagãos se embebedavam, se enchiam de vinho, e ali praticavam todo tipo de torpeza, praticavam todo tipo de imoralidade, em prol de agradar aquele Deus, aquele falso Deus. E Paulo fala: não se embriaga com vinho, sejam cheios do Espírito Santo. A vida do cristão, irmãos, ela deve ser uma vida pautada na plenitude do Espírito Santo. Eu deixei bem claro aqui para os irmãos nessa manhã, que há uma diferença entre batismo no Espírito Santo e plenitude no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo é capacitação, é revestimento de poder para você pregar a palavra de Deus. Plenitude no Espírito Santo é testemunho da sua conduta diante da sociedade. Uma pessoa batizada no Espírito Santo, ela é revestida de poder para pregar a palavra, para dar testemunho do Evangelho. E recebereis poder sobre vós, o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judeia, até os confins da terra. Isso é batismo no Espírito Santo. Agora os irmãos querem saber o que é plenitude no Espírito Santo? Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, irmãos. Ser pleno do Espírito Santo era algo tão normal, irmãos, na igreja primitiva, que as pessoas olhavam um para o outro e falavam: ali é cheio do Espírito Santo, ali vive uma vida plena do Espírito Santo, ali é um homem cheio, pleno, satisfeito do Espírito Santo, ali ele vive uma conduta ilibada, aquele homem, aquela mulher realmente são representantes de Deus na terra, porque a conduta deles são pura. Atos capítulo 6 diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Aí os apóstolos falam: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre esse importante negócio. Ser cheio do Espírito Santo era algo natural na igreja, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo deve ser algo normal, cotidiano na sua vida. Quando você olhar para um crente, irmãos, você não deve simplesmente falar: nossa, aquela pessoa ali, nossa, até que enfim encontrei um crente. Não, na igreja primitiva não. Quando olhava para as pessoas, falava: é crente. Ah, mas como que você sabe? Olha a conduta dele, olha a maneira de falar dele, olha a maneira de portar, olha o cuidado que ele tem com as pessoas. É crente esse aí, e é cheio do Espírito Santo. Mas por que você viu ele falar em línguas? Não vi ele falar em línguas, mas eu vi a conduta dele, as obras dele atestam a fé dele, as obras deles atestam que ele é cheio do Espírito Santo. As pessoas, irmãos, elas olham hoje para a sociedade e elas não conseguem distinguir muitas vezes quem é crente e quem não é. Não consegue, irmãos. Por quê? Por que será? Estamos imitando o mundo. Paulo diz no capítulo 4 de Efésios: sede imitadores de Cristo. Mas nós não temos imitado muitas vezes a Cristo, temos imitado o mundo. Por quê, irmãos? Não queremos ficar para trás. Queremos sair bonito na foto às vezes, irmãos. Não queremos ser desconsiderado, não queremos ser deixados de lado, irmãos, mas nós lemos na palavra de Deus, que diz aqui na leitura: todos aqueles que querem viver de maneira piedosa passarão por tribulações. Todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, santa, diante de Deus, irmãos, sofrerá tribulações, irmãos. O mundo irá, irmãos, odiar. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, irmãos. Mas vale a pena sofrer por nome de Deus. Vale a pena sofrer por Deus, irmãos. Deus, Ele garante a sua vitória, irmãos. Não amolde esse mundo, irmãos. Não imite o mundo, irmãos.
Não ame o mundo e no que no mundo há, irmãos. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, irmãos. Ame a Deus, sirva a Deus. Leve Deus a sério, irmãos. Vamos levar Deus a sério. Paulo escreve a essa igreja para os exortar a levar a vida de Deus, a levar a Deus a sério, a que as condutas deles venham atestar de que eles são verdadeiros cidadãos dos céus, irmãos. Existem pessoas que têm conhecimento intelectual de Deus, são os chamados convertidos intelectuais. Eles apenas, irmãos, eles não se converteram, eles não tiveram uma mudança de vida, eles simplesmente mudaram de endereço, eles simplesmente mudaram de religião. A conversão dele foi conversão meramente intelectual. Eles conhecem a ortodoxia, eles conhecem a palavra escrita, mas eles não praticam. Eles têm uma ortodoxia, mas não têm uma ortopraxia. Conhecem a palavra, mas não praticam. Terrível coisa, irmãos, é um crente que conhece e não pratica, que vive como se Deus, ou como se a palavra de Deus fosse simplesmente um ritual, irmãos. Se a tua palavra, se a tua pregação não fazer com que as pessoas queiram conhecer mais de Deus, irmãos, a sua pregação não vale de nada. John Wesley falou: ponha fogo no seu sermão, ou ponha o seu sermão no fogo. Queime se o seu sermão, se aquilo que você prega, se a tua maneira de falar, a tua maneira de viver, não faça com que as pessoas queiram conhecer a esse Deus que você serve, irmãos, não adianta, de nada adianta. João capítulo 3, para encerrar, irmãos, eu vou ser sucinto nas minhas palavras, irmãos. João capítulo 3. João capítulo 3 nos dá um bom testemunho do que é uma pessoa convertida intelectualmente. A Bíblia diz em João capítulo 3 que um certo homem foi ter de noite com Jesus, chamado Nicodemas, e ele era um dos principais da sinagoga, ele era um dos chefes da sinagoga, e ali ele chegando para com Jesus, e ele fala: mestre, ele diz assim: esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. E Jesus fala assim, Jesus não está preocupado, irmãos, simplesmente em ser reconhecido. Jesus está preocupado com a tua alma. Jesus não está preocupado se você simplesmente reconhece Ele como mestre. O próprio jovem rico se prostrou diante de Jesus e falou: bom mestre. Mas ele não acreditava que Jesus era Deus, mas simplesmente o mestre. Esse homem era da mesma forma, irmãos. Ele acreditava que Jesus era um grande mestre, um grande líder, um grande professor, mas para ele Jesus não era o Salvador. E ele lisonjeia Jesus. Bom, nós sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas que tu fazes se Deus não estiver contigo, né? Jesus fala, olha o que Jesus fala: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer do alto, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não tiver um novo nascimento, aquele que não tiver um encontro com Deus, aquele que não se preocupar com as coisas de cima, ele não irá, irmãos, entender as coisas de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele homem não entendeu o que Jesus quis falar para ele. Jesus falou: você precisa ser cheio do Espírito Santo, você precisa ser selado com o Espírito Santo, você precisa ter o penhor da salvação, que é o Espírito Santo. E ele falou: como que pode um homem ser velho já, entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus vai lá ensinando e diz novamente para ele: na verdade vos digo, aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus, irmãos, não está preocupado se o teu conhecimento, se o teu intelecto, se o teu conhecimento sobre as Escrituras, Ele está preocupado se você realmente vive uma vida como se Deus existisse na sua vida. Deus não está preocupado com o seu discurso de crente. O problema do crente, irmãos, é que ele não tem uma vida, ele tem um discurso. O problema de muitos crentes, irmãos, é que eles não têm uma vida com Deus, eles têm uns discursos sobre Deus. Eles conhecem tudo sobre Deus, ele conhece tudo sobre escatologia, ele conhece todas as doutrinas bíblicas, ele conhece tudo sobre as Escrituras, ele conhece de grego e hebraico, mas ele não vive a palavra de Deus. Ele vive como se Deus não fosse o Senhor da sua vida. Mas Deus, irmãos, Ele se preocupa com a nossa alma.
Deus ele se preocupou com aquele homem. Deus sabia que aquele homem era um grande mestre, um grande chefe, um grande conhecedor da Bíblia hebraica. Mas ele falou, está te faltando alguma coisa, você precisa ser convertido, você precisa nascer de novo. E aquele homem ainda não entendeu. Aí Jesus vai lá, irmãos, e prega o evangelho para ele. Jesus vai lá e diz assim, olha, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, irmãos. A Bíblia diz em João, de que Deus, Jesus, quando foi levantado da cruz, ele diz assim, e eu quando for levantado, atrairei, eu arrastarei todos a mim. A Bíblia, irmãos, deve te atrair, a cruz deve te atrair, irmãos, a morte de Cristo deve te atrair para Ele, irmãos. Quando você ouvir, irmãos, o Espírito Santo tocando na sua vida, tocando aí no seu coração, irmãos, não tranque os seus ouvidos, não feche a sua porta, irmãos, porque, irmãos, Deus ele derrama graça sobre as nossas vidas, Deus derrama graça preveniente sobre a sua vida, Deus está, irmãos, derramando graça sobre a sua vida. Responda de maneira positiva a Ele nessa noite, levante a mão e fala, Senhor, eis-me aqui, eu quero nascer de novo nessa noite, Senhor. Eu cansei dessa vida de fachada, cansei de ter um discurso. Eu quero ser crente de verdade. Cansei de ter simplesmente um lindo discurso sobre ser crente. Quando você não está satisfeito com Deus, irmãos, você coloca outras coisas para substituir a Deus. E um dos substitutos da alegria em Cristo, da salvação em Cristo, sabe o que é? O entretenimento. O entretenimento é um substituto diabólico para a alegria da salvação. O entretenimento é um substituto diabólico para a alegria da salvação. Muitos crentes, irmãos, não têm mais a alegria da salvação, têm substituído pelo entretenimento, por aquilo que satisfaça a sua alma, por aquilo que faça com que ele sinta prazeres por todos os poros. Eu não quero saber, não, eu quero saber de ser feliz, é isso que fala, irmãos. Eu não quero saber do porvir, do século vindouro, eu quero ser feliz agora, irmãos. Irmãos, não importa, irmãos, se aqui, talvez, irmãos, a sua casa, talvez você não seja tão próspero financeiramente aqui, talvez Deus não tenha te dado aquilo que você tem pedido agora, nesse momento, mas Deus, irmãos, Ele é galardoador, irmãos. Continue crendo, continue orando, no momento certo Ele vai te abençoar, e se Ele não te abençoar, irmãos, eu tenho certeza, há uma morada esperando por você lá no céu, irmãos, há uma morada esperando por você lá no céu, irmãos, incorruptível, aonde a traça e nem a ferrugem corrói, irmãos, e nem os ladrões minam e roubam. Vale a pena servir a esse Deus, irmãos. Vale a pena, irmãos, acreditar nessa palavra, irmãos. Eu tenho acreditado nessa palavra há muitos anos, irmãos. E eu nunca titubeei, irmãos. Eu sempre continuei firme. Eu nunca desacreditei dessa palavra. A única coisa que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós discordamos de Cristo, mesmo sabendo que Ele está errado. Ou melhor, mesmo sabendo que nós estamos errados, nós discordamos de Cristo. É por isso que muitas vezes nós nos afastamos de Jesus. É por isso que nós vemos muitos crentes aí, irmãos, praticando e fazendo coisas e exibindo de maneira escancarada, como se aquilo fosse, não. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que você seja feliz, irmãos. Claro que Ele quer que você seja feliz. Mas, irmãos, se Jesus não te satisfazer, irmãos, nada pode satisfazer a sua alma. Se Jesus não satisfazer a tua alma, irmãos, nada temporário desse mundo pode satisfazer a tua alma, irmãos, amém? Deus abençoe os irmãos nessa noite, amém? Eu já agradeço a oportunidade, agradeço os irmãos por terem nos dado um pouco do seu tempo, e eu garanto para os irmãos, eu disse isso aqui, irmãos, nessa manhã. Hoje é domingo, é dia do Senhor. É dia em que os crentes, irmãos, guardam domingos, entregam o domingo totalmente para Deus. Nós temos uma igreja bíblica. Nós frequentamos uma igreja bíblica. Nós temos um pastor bíblico. Nós temos homens e mulheres de Deus bíblicos. Levante a mão para o céu e agradeça a Deus, irmãos, porque nesse mesmo instante, irmãos, nesse mesmo domingo, existem muitas pessoas em qual frequentam determinadas entidades ou determinadas associações que são simplesmente aglomerações de pessoas. Jesus para essas pessoas, irmãos, é apenas um programa de domingo, amém? Que Jesus não venha ser um programa de domingo para nós, mas que Jesus venha reinar em nossas vidas, amém? Deus abençoe os irmãos.
Aleluia. Deus abençoe o presbítero Alex Chagas por essa palavra tão maravilhosa.